TIMS 3, lucro cai 54,9% no 3T22, para 448 milhões de reais. A operadora TIMS 3, registrou um lucro líquido de 448 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022, baixa de 54,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, conforme observado nos resultados do 3T22 divulgados pela empresa nesta segunda-feira, 7. A operadora teve uma ampliação forte do seu faturamento após a incorporação de clientes oriundos da rede móvel da Oi, Oibro 3, cuja aquisição foi concluída no primeiro semestre, além da melhora da base já existente. Entretanto, o aumento das despesas financeiras e o impacto contábil da linha de depreciação de ativos frearam a expansão do resultado líquido. O critério normalizado exclui itens considerados não recorrentes, como ajuste de preço da venda de controle sobre a e-Systems, despesas com serviços jurídicos e administrativos especializado, entre outros. Considerando a compra de ativos da Oi Imóvel, o lucro da TIM foi de 473 milhões de reais, representando uma leve queda de 0,1%. Já a receita líquida da TIM foi de 5,6 bilhões de reais no 3T22, com alta de 24,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado financeiro, saldo entre receitas e despesas financeiras, líquido ficou negativo em 402 milhões de reais, uma piora de 90,4%. A operadora explicou que essa piora no resultado financeiro se deve a um conjunto de fatores, entre eles: o maior volume de juros sobre a dívida como reflexo da alta da Selic, maior volume de juros sobre arrendamentos em função dos contratos de aluguel dos 7,2 mil sites recebidos da Oi Imóvel, menor impacto da marcação a mercado do bônus de subscrição do capital do Banco C6. Grande parte da receita da TIM vem do serviço móvel, que totalizou 5,15 bilhões de reais, correspondente a um avanço de 26% na comparação anual. No serviço fixo, as receitas da TIM totalizaram 311 milhões de reais no 3T22, apresentando alta de 8,4% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Já a plataforma de clientes da TIM gerou uma receita de 50 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, representando um crescimento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. A linha de depreciação e amortização ficou negativa em 1,880 bilhão de reais, deterioração de 33,9%. Esta linha foi impactada, principalmente, pela incorporação dos ativos da Oi, entre eles antenas, sites. Por outro lado, a companhia registrou um ganho de 75 milhões de reais na linha de imposto de renda, ante uma despesa de 78 milhões de reais um ano antes, graças ao uso de créditos fiscais e efeitos da distribuição de juros sobre o capital próprio. Os custos normalizados da operação da TIM aumentaram 25%, totalizando 2,714 bilhões de reais. A companhia afirmou que ainda sente os efeitos da inflação, bem como os custos adicionais relativos à transação de compra da Oi Imóvel. O fluxo de caixa operacional livre da TIM foi de 2,426 bilhões de reais, melhora de 36,1% na mesma base de comparação anual. Os investimentos, CAPEX, da Telecom somaram 978 milhões de reais, alta de 9%. A maior parte dos aportes foram nas redes, seguidos por TIM e outros. O aumento nos desembolsos já eram esperados pela operadora devido aos custos de integração dos ativos móveis da Oi, bem como os da implementação do 5G. A TIM chegou ao fim do terceiro trimestre com dívida líquida de 14,516 bilhões de reais, o que representa uma baixa de 8,6% perante o segundo trimestre. Nesse período, a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e o EBITDA normalizado, passou de 0,5x para 0,3x. EBITDA da TIM sobe 23% no 3T22. Enquanto isso, o EBITDA da TIM, que representa o lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações, alcançou a marca dos 2,65 bilhões de reais no 3T22, alta de 23% na comparação com o mesmo trimestre de 2021.
A margem EBITDA da TIM foi de 47,4% ao final de setembro, com queda de 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2021. O EBITDA normalizado da operadora registrou 2,69 bilhões de reais, expansão de 24,5%, sendo que a margem é de 48,1%, sendo quase o mesmo percentual do 3T21, de 48%. A soma dos custos e despesas operacionais da TIM foi de 2,95 bilhões de reais, aumentando 25,5% frente ao terceiro trimestre de 2021. Já os custos e despesas normalizadas foram de 2,9 bilhões de reais, com alta de 24,3% na comparação anual. Esses números foram impactados pelos efeitos inflacionários sobre os salários, bonificações e incentivos, mas esse impacto aconteceu em menor medida, já que em 2021 os níveis inflacionários já se encontravam em patamares elevados. Já a linha de comercialização e publicidade foi uma das mais afetadas pela compra dos ativos móveis da Oi, crescendo 29,5% em relação ao terceiro trimestre de 2021, conforme destacado nos resultados da TIM no 3T22. Segundo a TIM, essa performance reflete o aumento dos gastos relacionados à administração da base de clientes, faturamento, cobrança e atendimento, e de despesas com Fistel, ambos decorrentes da migração de clientes da Oi. Além disso, o desempenho foi impactado pelos custos do TSA com a Oi, no valor de 72 milhões de reais. Nos 9 primeiros meses de 2022, o aumento dessa linha foi de 22,1% na comparação anual. Com 68,8 milhões de clientes ao final do 3T22, esse montante representa uma alta anual de 33,3%. A quantidade de clientes do segmento pré-pago alcançou 39,13 milhões no terceiro trimestre de 2022, com alta de 34%, e a base de clientes pós-pago variou mais 32,6% nesse mesmo período, chegando a 29,65 milhões. O balanço da TIM no 3T22 destaca que esse trimestre foi especialmente marcado pelo lançamento do 5G em todas as capitais do Brasil, com a TIM assumindo a liderança de cobertura em mercados chaves, como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.